Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Nós estamos, nesta manhã, dando continuidade à nossa sequência sobre a autenticidade da voz de Deus. Nós estamos falando sobre as muitas vozes que nós temos ouvido nesses últimos dias, as muitas vozes que nós temos ouvido vindo de líderes, vindo de governos, vindo da mídia, vinda dos meios de comunicação, vindo de pessoas que tentam influenciar as nossas vidas, vindo dos diversos setores e segmentos da sociedade. E ontem nós falamos que existe uma voz muito maior, que é a voz de Deus, e nós podemos ouvir essa voz, e é a voz que vai nortear as nossas vidas. Ontem nós falamos que Deus, Ele escolheu falar conosco através da forma escrita. Por isso que nós chamamos das Escrituras, que está registrado na Bíblia Sagrada. E nós vimos ontem que toda Escritura ela é inspirada por Deus. Então, se ela é inspirada é porque ela nasceu, ela teve origem na mente de Deus e foi de alguma forma soprada, foi colocada dentro do coração e da mente de alguns homens que escreveram a palavra de Deus. Note que o que é inspirado é a palavra, não os homens que escreveram. E hoje nós vamos dar seguimento naquele versículo que nós lemos ontem, 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E hoje eu quero falar sobre esse aspecto da palavra de Deus, a utilidade. Hoje nós vivemos num mundo onde as coisas são descartáveis, onde as coisas perdem a sua utilidade e passam a ser desprezadas, ou seja, não servem mais para nada. Então, nesse mesmo contexto, a palavra de Deus ela vem se colocando como útil. A utilidade também no campo da ciência econômica é tudo aquilo que é capaz de satisfazer aos desejos humanos. Tudo isso que satisfaz o desejo humano tem valor, então se torna útil. E a palavra de Deus, então, ela se coloca nessa mesma categoria. Ou seja, ela é útil. Ou seja, ela não é algo místico, não é algo bonito que nós lemos, que alegra o nosso dia, que enche o nosso coração simplesmente pela sua beleza, mas ela tem uma utilidade prática. Por isso que é uma voz, ou melhor dizendo, é a voz que nós devemos estar atentos, que nós devemos ouvir. É a voz da palavra de Deus. E essa utilidade, ela está aqui revelada nesse texto de Timóteo em 4 características. Aqui está dizendo que ela é útil para o ensino. E o ensino aqui está se referindo ao conhecimento da verdade de Deus. Ou seja, através da Escritura, da palavra de Deus, a gente pode conhecer a verdade de Deus, a verdade do Criador, a verdade daquele que é Rei e Senhor do Universo e que dirige todas as coisas. A segunda característica que é colocada aqui para Timóteo, ela é útil para a repreensão, ou seja, ela mostra para nós qual é o nosso comportamento inadequado. Ela revela para nós quais são as nossas crenças equivocadas a respeito da verdade de Deus, a respeito da verdade das coisas. Então ela aponta, ela mostra para nós, ela mostra onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos falhando. A terceira coisa é que ela é útil para a correção. Então ela não só repreende, não só mostra o erro, mas ela corrige. Ela mostra para nós qual o caminho agora que nós devemos andar, qual a maneira que nós devemos nos portar, qual é a forma com que a gente deve viver, quais são os atos, quais são os passos que a gente precisa dar na nossa vida para sair daquela condição de erro. Então ela é útil para a correção. E finalmente, ela é útil para a educação na justiça ou a instrução na justiça. Isso nada mais é do que a nossa formação, nosso crescimento, o nosso treinamento. A palavra utilizada aqui se referia à formação de uma criança
nas coisas que são necessárias ela aprender para desenvolver a sua vida. Ela é útil para o ensino, a repreensão, a correção e a educação ou instrução. Isso tudo para quê? Aí diz o próximo versículo: para tornar o homem perfeito, para tornar o homem pleno. Então, meus queridos, a voz que nós temos que ouvir é a voz de Deus, porque ela é assertiva nas coisas. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e ela nos instrui. E a palavra de Deus, ela se torna viva e eficaz na nossa vida por causa da pessoa de Jesus Cristo, que mostrou para nós, aqui no mundo, como toda palavra se completou na vida dele, como toda palavra foi cumprida através da vida dele. E ele viveu aqui entre nós e mostrou como é viver uma vida obediente à palavra. Então, nesta manhã, que eu e você possamos ter a palavra de Deus como algo realmente de valor. Lembra que nós falamos no início, né? Existe um conceito econômico de que utilidade é tudo aquilo que é indispensável e aquilo que gera desejos e vontade no ser humano. E a palavra de Deus é útil. Ela é que vem suprir e satisfazer e planificar a nossa vida naquilo que se refere àquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Então eu quero orar com você nesse momento para que eu e você nós possamos olhar a palavra de Deus com esta utilidade, essa praticidade e essa verdade na nossa vida. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa, Pai. E tudo isso para nos fazer, Deus, perfeitos, no sentido, Senhor, de pessoas sólidas, no sentido de pessoas firmes, no sentido de pessoas que podem olhar para toda essa confusão que está no nosso meio e termos uma direção e estarmos plenamente certos daquilo que o Senhor tem para nós e quais os caminhos que nós devemos seguir. Peço que abençoe a vida, Senhor, dessa pessoa que está me ouvindo, Senhor, desse meu irmão, desse meu amigo, a minha vida, e nos encha realmente com a Tua palavra. E nos dá, Senhor, esse desejo também de ler, de nos aprofundar, de entender e de absorver a Tua palavra para as nossas vidas. A Tua palavra, que é a voz a qual nós devemos seguir. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia. E amanhã nós continuamos a falar um pouco mais da voz que nós devemos ouvir em meio a tantas vozes. Deus abençoe o seu dia.